Olá pessoal, graça e paz a todos os seminaristas. Vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC. Apostila de número 1, gramática da língua portuguesa. Paramos na página 61, retomamos na página 63, na apostila nova. Na anterior é unidade 6, figuras de linguagem, ok? A Bíblia está repleta de figuras de linguagem, por isso, caso o leitor não tenha o mínimo de conhecimento acerca das figuras de linguagem, também não terá condições de interpretar os textos sagrados. A maioria das heresias tem surgido em nosso meio são consequências da falta de condições de interpretar as Escrituras. Vejamos as figuras de linguagem que utilizamos em nossa língua. Leia estas frases. O tronco do cedro, de casca cheia de rugas, com as raízes no coração da terra, daria madeira para 100 casas. Texto de Adonias Filho. O menino amava o imenso cedro, por isso seu coração bateu mais rápido ao saber que o pai planejava cortar a árvore. 3. A mulher abraça o filhinho e diz: não tenha medo, meu coração, não chore. Agora responda oralmente. Em qual das frases da palavra destacada dá nome a um órgão do corpo? Com que significado ela foi empregada nas outras duas frases? Quando num texto uma palavra aparece em seu sentido literal, comum, dizemos que ela está empregada em sentido denotativo. E quando ela foge de seu sentido literal, dizemos que ela está empregada em sentido conotativo. Em quais das frases a palavra coração tem sentido conotativo? As comparações acima mostram que as palavras podem ser empregadas de maneiras diferentes. Assim, sentido denotativo, literal, comum, usual, com a definição do dicionário. Sentido conotativo, figurado, diferente do sentido literal. As palavras, quando empregadas em sentido conotativo, constituem figura de linguagem. Principais figuras de linguagem. 1. Comparação. Estabelece uma relação de semelhança entre dois elementos, ligando-os por meio de uma palavra comparativa, como, igual, que nem. Exemplo, meus irmãos brigam como gato e cachorro. Segunda, metáfora, segunda figura de linguagem, metáfora. Dizemos que uma palavra ou expressão constitui uma metáfora quando, por meio de uma associação de ideias, ela adquire um significado novo, diferente do usual. Os pés de café são soldados verdes enfileirados nas colinas. Exemplo. Metonimia. Vamos lá. Metonimia. Troca entre duas palavras que apresentam relação de contiguidade, isso é, de vizinhança, de significados. O mundo seria melhor se todos tivessem duas coisas, pão e paz. Pão, que é um tipo de alimento, substitui a palavra alimento ou comida. Quarta figura de linguagem, ironia. Figura por meio do qual se afirma algo de maneira a dar a entender o oposto do que se está afirmando. Exemplo, nosso time é ótimo. Jogou 5 vezes, perdeu 4 e empatou 1. Hipérbole, quinta figura de linguagem. Consiste no emprego de expressões de sentido exagerado com a intenção de causar impacto no ouvinte ou leitor. Exemplo, vou para casa almoçar, estou morto de fome. Sexto, eufemismo. É uma forma de suavizar ideias ou fatos dolorosos, desagradáveis ou constrangedores. Exemplo, levamos-te cansado ao seu último endereço. Cansado, morto, último endereço, sepultura. Antítese.
consiste no emprego de palavras ou expressões de significados contrários. Exemplo: dizia que entre o céu e a terra só existe uma imensa dúvida. Vamos para a página 65, encerramos figura de linguagem. E agora, na página 65, unidade 7, na apostila anterior, vícios de linguagem. Gerundismo. O uso do verbo estar seguido de outro verbo no gerúndio, conhecido também como gerundismo, tem se tornado cada vez mais comum, principalmente entre atendentes de telemarketing e jogadores de futebol e até entre os pregadores do evangelho. Afinal, quem nunca ouviu as frases "eu vou estar enviando, eu vou estar fazendo"? Entretanto, esse tipo de frase se trata de um vício de linguagem. Por volta do ano de 1973, a aplicação do gerúndio já era sinônimo de enrolação. Exemplo: estarei cantando amanhã, estarei passando a sua ligação, estaremos ensaiando hoje à tarde, estarei dando uma palestra para os homens no próximo mês. Leia com atenção esse texto, para você estar passando adiante. Ricardo Freire. Manifesto antigerundista. Mais do que estar repreendendo, estar caçoando, o objetivo desse movimento é estar fazendo com que esteja caindo a ficha das pessoas que costumam estar falando desse jeito sem estar percebendo. Esse artigo foi feito especialmente para você, para que você possa estar recortando, estar imprimindo e estar fazendo diversas cópias para estar deixando discretamente sobre a mesa de alguém que não consiga estar falando, sem estar espalhando essa praga terrível que parece estar se disseminando na comunicação moderna, o gerundismo. Você pode também estar passando por fax, estar mandando pelo correio ou estar enviando pela internet. O importante é estar garantindo que a pessoa em questão vai estar recebendo essa mensagem de modo que ela possa estar lendo e, quem sabe, consiga até mesmo estar dando conta da maneira como tudo o que ela costuma estar falando deve estar soando nos ouvidos da pessoa de quem precisa estar escutando. Sinta-se livre para estar fazendo tantas cópias quantas você vai estar achando necessárias, de modo a estar atingindo o maior número de pessoas infectadas por essa epidemia de transmissão oral. Mais do que estar repreendendo ou estar caçoando, o objetivo desse movimento é estar fazendo com que esteja caindo a ficha nas pessoas que costumam estar falando desse jeito sem estar percebendo. Nós temos que estar nos unindo para estar mostrando aos nossos interlocutores que sim, pode estar existindo uma maneira de estar aprendendo a estar parando de estar falando desse jeito. Até porque, caso contrário, todos nós vamos estar sendo obrigados a estar emigrando para algum lugar onde você não vai estar nos obrigando a estar ouvindo frases assim o dia inteirinho. Sinceramente, nossa paciência está estando a ponto de estar estourando. No próximo eu vou estar transferindo a sua ligação, que eu vai estar ouvindo, pode chegar a estar provocando alguma reação violenta da minha parte. Eu não vou estar me responsabilizando pelos meus atos. As pessoas precisam estar entendendo a maneira como esse vício maldito conseguiu estar entrando na linguagem do dia a dia. Ela tem mais um pequeno complemento, mas aqui o autor ele está tratando da maneira como ele abomina essa questão desse vício de linguagem do gerundismo. Ok? Vamos lá. Pleonasmo, página 68, ainda no tópico dos vícios de linguagem. Professor, como motivação inicial, exiba o vídeo pleonasmo. Vocês têm aqui
um vídeo que está no YouTube, tem aí na apostila o canal direitinho. Se possível, deem uma olhada nesse vídeo para você ter todo o contexto a respeito dessa questão do pleonasmo, ok? Bom, pleonasmo é uma repetição desnecessária de uma expressão, tá? Tem alguns exemplos aqui. Criar novos, se são novos, estão sendo criados realmente. Hemorragia de sangue, hemorragia só pode ser de sangue. Subir para cima, você não sobe para baixo. Enfim, tem muitos exemplos comuns, né? Cego dos olhos, maluco da cabeça, enfim. Essas palavras repetidas também é vício de linguagem e a gente precisa se policiar para ir evitando esses vícios de linguagem que não são elegantes, tá bom? Na página 69, nós temos aí pleonasmo de palavras inúteis por Christian Gurtner. É fato real, eu gosto de escrever palavras da mesma forma que gosto de ler textos. Isso é comum em várias pessoas de vários países do mundo. O hábito da leitura de texto deveria ser regra geral no mundo, pois existe uma multidão de pessoas que nunca tocaram no livro. Há muitos anos atrás, conheci um general do exército que tinha uma filha que toda vez que via um livro, abria um sorriso nos lábios, como se a leitura fosse seu habitat natural. Mas recentemente ela morreu logo depois de casar com seu marido. Eu fui ao enterro para dar meus pêsames ao viúvo da falecida. Então ele me encarou de frente e eu pude ver labaredas de fogo saindo de seus olhos quando ele gritou alto. Bem, depois disso, saí para fora e nunca mais compareci pessoalmente na casa dele. Então nós temos aqui uma série de pleonasmos, né, nesse texto e vai ficar como exemplo para a gente aprender. Pessoal, nós encerramos a apostila de português, a matéria de português. Como eu já disse para vocês na aula que nós tivemos presencial, nós demos uma acelerada porque o nosso conteúdo, o conteúdo de interesse nosso, ele está voltado para a teologia e nós fizemos a matéria de português porque ela está na grade, nós precisamos complementar, né, toda a apostila. Por esse motivo, nós demos uma acelerada e também por um outro motivo, que são coisas que nós apenas relembramos. São coisas que nós já aprendemos na escola e que, devido ao fato de não utilizarmos no nosso dia a dia, algumas coisas elas somem da nossa mente, nós relembramos, já estamos então com todo o conteúdo passado, tá bom? Vocês têm aí agora 2, 3 dias para vocês colocarem as recapitulações em dias, tá bom? Porque a partir de segunda-feira nós começamos com os vídeos, aula de bibliologia, e precisa estar complementada as recapitulações do português, porque na próxima aula presencial nós vamos tratar da recapitulação de português, vamos tratar da recapitulação de bibliologia. Então, a partir de segunda, vocês já comecem a fazer os exercícios da apostila, de acordo com o andamento dos vídeos, ok? E quando a gente chegar no fim do mês, ou talvez no primeiro domingo do próximo mês, ou no último desse mês, ou no primeiro do próximo mês, nós já vamos estar, então, trabalhando essas matérias, português e bibliologia, português somente complementando as recapitulações, bibliologia nós vamos tirar dúvidas, vamos repassar todo o conteúdo rapidamente, tá? E vamos fazer a próxima prova. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe, uma boa aula para vocês e permaneçam firmes até o fim. Amém?